Deve ter sincronizado. Saudações, humanidade, como estão? Tranquilos? Espero que bem. Eu tô aparecendo aqui, tô nesse cenário ainda improvisado, porque, né, não sei o que eu poderia mostrar no meu quarto. Tem até umas coisas bacanas aqui pra mostrar, mas não tem como pôr a câmera aqui, porque tem minha cama, o sofá e os móveis, os videogames, a TV. Enfim, não tem motivo pra eu estar aparecendo, foi simplesmente, não sei, decidi ligar a câmera e aparecer. Nem sei exatamente qual vídeo eu vou gravar. Acho que eu quero apresentar, ou pelo menos falar, um pouco dos meus outros livros. Eu tenho mais do que apenas um livro, e é o que eu tô apresentando pra vocês, contando toda a história do universo, desde sua gênesis até o final do universo. Bem, não sei como é que isso vai acabar, porque nenhum dos meus livros está pronto. Além do livro do universo, existem muitas histórias, muitos heróis, e de fato acho que nenhum vai virar livro, pelo menos não tão cedo. O único herói que viraria não, né? Que vai virar livro, que está virando livro, que veio antes de toda essa história de universo, é o Einar. E acho que esse seria meu livro principal. Basicamente, o livro do Einar não é o livro do Einar, são os livros do Einar, que a ideia é narrar toda a história do Einar. Na verdade, o primeiro livro começou lá atrás, acho que em 2016, eu posso buscar a data, depois eu busco. Foi a primeira vez que eu pensei, mano, eu vou tirar as ideias da minha cabeça que eu fico criando aqui e vou começar a escrever um livro. Então, eu decidi escrever um livro de uma elfa que é sequestrada e ela foge dos seus raptores e ela acaba indo numa cidade medieval, uma cidade medieval, não chega a ser uma vila não, uma cidade. Lá ela encontra uma ladra, uma ladina, use o termo que você preferir. Essa ladra pensa em vendê-la pros caras que raptaram ela, que agora estão procurando ela, que são uns mercenários. Só que ela se arrepende no meio da transação, pega a grana, né? E aí ela, na época, pelo menos, não sei se eu vou manter essa frase, mas é a frase bem bunda, mas ela fala, vocês esqueceram de uma coisa, nunca confio numa ladra. Os caras dão uma zoada nela e ela devolve com essa pontadinha. E aí ela tenta sair na mão com eles, só que são muitos e, tipo assim, são vários caras experientes em combate, né? Além de ser uma garota mais jovem, fisicamente menor, não tem a experiência militar dos caras, o background militar deles, então, apesar de habilidosa, porque ela é uma das protagonistas, então ela precisa ser habilidosa, óbvio, ela acaba tomando um aperto, pelo menos pros últimos caras lá, que é na hora que o Einar aparece, e ele aparece amassando. E aí nós formamos a nossa party. Nessa época, eu era bem mais jovem, eu não tinha passado por nada na vida, basicamente. Tinha passado por uma coisa ou outra, mas eu ainda não tinha alguns backgrounds de... Não me entendam mal, não é como se eu sofresse, mas alguns backgrounds de sofrimento na vida. Então eu não tinha essa visão mais soturna, essa visão mais soturna que nós podemos aplicar na arte. Que isso vem com a experiência, com vivências, com conhecer pessoas, situações, passar por situações. Então era uma fantasia bem alta fantasia. Eu não sei nem se esse termo tá correto. É igual terminologias de gêneros de metal, né? Cada lugar é uma parada diferente. Cada pessoa nomeia e categoriza de maneira diferente. Mas eu acredito que a alta fantasia teria uma fantasia mais D&D, uma coisa mais colorida, mais aventura, jornada do herói. Se bem que acho que tudo tem a jornada do herói, mas enfim, eu sempre fico divagando e voltando a falar do que estávamos falando, eu tinha formado a minha primeira party, a Elfa, que o nome originalmente dela era Tarniel. Engraçado que depois eu conheci a Tauriel e, puta, aí já foi, nomes parecidos. Isso é uma bosta pra quem tá criando livro, quem tá criando um universo de fantasia, e isso acontece bastante, infelizmente. E temos a Ladra, que era Jade, era um nome provisório, mas a minha prima gostou, então acabou ficando. E o Einar. E, obviamente, ele se tornou o protagonista de outras histórias que eu imaginei. E, poxa vida, a parada foi indo até que eu cheguei de novo. A mesma coisa quando eu criei o universo. Você vai voltando e você chega na origem das coisas quando você volta demais. E eu cheguei no nascimento dele. É quando começa o primeiro livro da história do Einar, que é o livro que eu tô escrevendo agora. É o livro que eu realmente peguei de forma profissional, talvez, e falei, não, esse livro aqui eu vou focar. Os outros ficaram muito no mundo da ideia e do ensaio. E esse livro já tá, acho que no 5º ou 6º capítulo. Eu enviei o primeiro capítulo para uma dessas competições de escritores.
Espero que eu consiga algo, quem sabe. A minha ideia era narrar esse primeiro capítulo assim que eu ganhasse ou que não desse em nada essa competição de escritores. Eu nem tenho muita certeza se eu vou ganhar, apesar de confiar muito no meu trabalho. Eu confio muito no que eu escrevo. Eu realmente acho que eu sou um bom escritor. Enfim, até que a bigorna da realidade me atinja, eu realmente acredito que eu sou um bom escritor. Entretanto, eu não conheço muito bem as pessoas que vão julgar. E diante do julgo delas, tudo pode acontecer. E pelo que eu vi, o vencedor da primeira edição, a edição do ano passado, ele traz outra pegada que é mais ou menos a linha que eu sigo. Apesar de toda a profundidade emocional, toda a profundidade poética, toda a profundidade simbólica, a história gira em torno de... E eu não sei se a galera que vai julgar vai ter um olhar mais carinhoso pra esse tipo de obra, você entende? Pode ser um preconceito meu de achar que a galera mais artística hoje em dia, infelizmente, pode ser que esteja sendo influenciada pela guerra cultural. É a impressão que me passa, né, ao olhar os artistas com mais nome aí no mundo, os que estão mais no mainstream. A impressão que passa é que todos eles estão de alguma forma sendo influenciados pelo guarda-chuva da guerra ideológica. E isso me preocupa um pouco se vai afetar ou não a minha colocação, a minha posição neste evento. De qualquer forma, eu só vou descobrir em junho ou julho. E, bem, eu, apesar de ser um ateu não praticante, seja o que Deus quiser e que seja. Estamos aí justamente para isso, para tentar. E mesmo que eu perca, eu não acredito que isso vá afetar a minha dedicação e ambição. Faz parte. Mas mesmo que tivesse uma crítica e eles me detonassem, faz parte. Justamente faz parte. Enfim, o livro do Einar. E o Einar talvez vai ter uns bons livros, eu não fiz as contas, mas basicamente o primeiro livro seria a infância dele, né, o nascimento, a origem, a infância dele, toda a parte de desenvolvimento dele, talvez seria um dos livros mais melancólicos e talvez trágicos. Acho que todos os livros podem ser considerados trágicos, mas talvez o mais melancólico. Depois disso viria um livro falando um pouco mais da fase adulta dele e uma guerra civil, se assim podemos chamar, entre os povos ali daquela região. O terceiro seria uma invasão a outro continente, onde eu iria introduzir a China ou a sociedade relativa à China no meu universo, que eu vou chamar de China mesmo, e fantasia, a minha fantasia é muito baseada em história também, enfim, que seja. Ou nem chame de porra nenhuma, porque talvez nem chamassem de China na época, eu ainda vou fazer um breve estudo sobre isso para tentar deixar o mais coerente. Historicamente eu gosto disso. E depois os próximos livros seriam as aventuras mais fantasiosas do Einar, onde ele iria para um continente mais fantástico, entre aspas. Eu tento focar sempre no realismo, mas até então os 3 primeiros livros seria no mundo dos homens, por assim dizer. Aí os outros continentes seriam continentes dominados pelos elfos, né? Digamos que os homens eles foram exilados em um agrupamento continental ali, né? Eu tenho um mapa, eu posso estar deixando esse mapa na tela, eu fiz no Incarnate, se eu não me engano. Enfim, esse seria a minha série de livros principais, né? O universo, onde a história de Einar vai acontecer eventualmente, e a própria história do Einar. E esse sim seria o carro-chefe. Esse eu deixaria pelo menos disponível aqui no YouTube o primeiro capítulo. Os outros eu pretendo, obviamente, vender, monetizar e, fazer a vida, né? Outro dos livros que eu tenho, eu diria que até um grande livro, seria um livro de horror. Começou como horror cósmico, mas talvez ele possa ter alguma influência de horror, se eu posso dizer assim, católico. Horror de demônios e possessão demoníaca. A ideia central era girar em torno de algo mais Lovecraftiano, mas conforme a história foi evoluindo e as minhas referências foram evoluindo, trazer essa coisa do horror cristão me parece interessante. Eu ainda tô nessa fase de trabalhar na coisa. Eu
no começo usei nomes de entidades reais assim, né, que outros autores escreveram, o próprio Lovecraft, né, Cthulhu, Nyarlathotep, ou até entidades do panteão satanista, se é que podemos chamar assim. Mas acho que é interessante também eu trazer nomes do meu próprio universo, até fazer uma ligação com o Ainarverso. Inclusive eu trouxe uma das entidades do Ainarverso para substituir Nyarlathotep. Talvez eu faça isso com Cthulhu também. Eu não quero parecer... ao fazer isso, eu não quero parecer, sei lá, um fan-made bizonho. Corre-se o risco, né, ao mudar o nome das entidades. Parecer uma coisa meio amadora demais, mesmo eu sendo talvez um amador, enfim. Tecnicamente eu sou amador, né? Apesar do meu ego me dizer que eu sou um bom escritor, eu nunca lancei porra nenhuma e nunca ganhei R$ 1 com nada que eu escrevi. Logo, eu sou um amador, certo? Acredito que sim. E esse livro é bem legal. Esse livro eu leria os 2 primeiros capítulos, porque o primeiro capítulo é o soco inicial e o segundo capítulo é onde você conhece a protagonista, né, a detetive Olivia Bennet. É bem bacana essa história, teve um pouco de influência da minha prima e do marido dela. Teve essa influência. Os personagens foram criados por eles, mas depois é óbvio, eu peguei, mexi. É porque essa história começou como um RPG de mesa, que eu tava mestrando, mas eu achei legal. E peguei os personagens, mudei o nome deles. A Elise não, a Elise ainda continua sendo Elise, que seria a outra protagonista, que o marido da minha prima criou. Eu só mudei o sobrenome dela, né? E esse livro também, eu já tenho uns 5, 6 capítulos escritos, e é um livro que eu foquei bem uma certa época aí, até eu me perder um pouco e senti que não, sabe, tinha me perdido. Aparentemente eu sinto que agora eu tô conseguindo voltar pros trilhos nesses últimos tempos. Eu tô pegando umas referências bem bacanas, eu tô assistindo agora algo mais com essa parada de horror de possessão. Aconteceu, na minha vida as coisas acontecem, né? A minha vida ela é movida por 2 coisas, o acaso e a impulsividade. As coisas simplesmente acontecem, eu abraço e vambora. E a mesma coisa com essa parada de filme, né? Eu nunca fui muito de filme de terror porque me dava muito medo. Eu sou um cara meio insensível pra medo. E, de novo, não tô querendo aqui criar uma mítica sobre a minha coragem. Oh, meu Deus. Não, honestamente não. Talvez infle algum lado do meu ego, mas não é muito pra onde eu quero ir, racionalmente falando. E então eu nunca tive muito contato com filme de terror, mas jogo de terror eu tenho bastante contato porque eu acho bacana, eu acho legal o jogo de terror, ainda mais quando você pode revidar e tal. Esses jogos que você só corre, foge, se esconde. Não me agrada muito. Acho meio chato. É igual Outlast. Eu finalizei Outlast, acho que sei lá, em 2, 3 noites com a minha prima. E é literalmente só correr, só fugir e foda-se, porque é isso que eu preciso fazer. Então eu apertava o botão de correr e ir embora, né? Você aperta o analógico e vai embora. E eu tentei jogar o Outlast 2 até também com a minha prima, coisando a tela, né? Compartilhando a tela lá na PlayStation. Cara, putz, fraco demais, não me pega. E filme de terror eu sofri a mesma coisa. Então filme de terror pra mim era slasher. Jason, Leatherface, Michael Myers, enfim. E eu sempre fui bem chegado na ideia do Silent Hill. Putz, sempre achei Silent Hill muito bom, cara. Inclusive, o jogo da minha vida é Silent Hill Shattered Memories, que é, pra mim, uma obra-prima, cara. Eu acho que é o melhor jogo que eu já joguei. Pode ser que mude ao longo do tempo, e eu também não sou tão romântico. Nossa, eu sou fanático, fã. Não. E Silent Hill eu pego bem. Inclusive, eu tenho um Pyramid Head tatuado aqui. Não sei se dá pra ver. Não sei nem se alguém se importa, mas tá aqui. E eu tenho um baita bonecão dele, peraí. Eu não vou conseguir sentar com isso aqui no colo, mas... Daqui, o cabeção de pirâmide aqui. O cabeça de hipotenusa. E tem um Letterface aqui também, que é um dos meus favoritos. E eu sou uma poser, tá? Eu acho uma bosta os filmes dos anos 80, slasher. Eu gosto dos remakes que eles fizeram depois dos anos 2000. Desculpa, só a vergonha da profissão. E creio que todos esses filmes que eu citei, jogos, essa citada por cima, influenciaram esse livro de terror que eu tô escrevendo. Inclusive o próprio Lovecraft. O próprio Lovecraft influencia bastante. E eu só li a primeira edição, a segunda eu tô enrolando. Eu só li a primeira edição, que é esse verdinho, e o laranja, um dia eu leio. E o vilão principal seria o Rei de Amarelo, no meu livro, caralho, aqui. O Rei de Amarelo.
porque eu acho o Rei de Amarelo muito foda. Nunca li o livro, mas eu acho muito foda. Mas eu vou ler, eventualmente, calma. Eu vou ajeitar as coisas e organizar melhor minha rotina. E eventualmente eu vou ler. Mas enfim, vídeos no YouTube, blá blá blá, porra, você acha informação pra cacete. Ainda mais quando você fica muito pilhado num conceito, numa ideia, você acha vários canais no YouTube, inclusive o M de Mitologia. Acho que foi através desse cara que eu vi vários desses vídeos de horror cósmico e etc, personagens, criaturas, enfim, que influenciaram bastante. Inclusive esse foi um dos meus erros, né? Ao escrever, eu tava começando a colocar criatura demais, entidade demais, e eu senti que tava ficando muito bagunçado, muita fantasia, e apesar de tudo girar em torno de fantasia e tal, eu gosto de uma pegada, porra, realista, roots, brutal. Eu curto. Eu vou trazer os primeiros capítulos dos meus principais livros. Caralho, esqueci de novo o que eu tava falando. Enfim, eu tenho um ditado, enfim, eu tenho uma coisa que eu costumo dizer, que existe Senhor dos Anéis e Harry Potter. Senhor dos Anéis e o Harry Potter tenta ser. É isso, é isso. Acho que para bom entendedor, meia palavra basta. E basicamente eu quero ser e não tentar ser. E acho que essa é uma das minhas maiores batalhas internas, né? Tentar escrever algo que realmente seja, sabe? Algo que seja realmente incrível e grandioso. Mesmo eu tendo algumas críticas a Tolkien e aos livros dele, eu preferi os filmes. Desculpa, eu prefiro os filmes. Cara, enfim. E depois nós entramos nos meus livros menores, por assim dizer. Os livros que eu não dei tanta atenção ficaram mais no mundo da imaginação e que eu não tenho tanta pretensão de grandiosidade. Eu tenho um livro em específico que talvez ele esteja no meio termo entre ser grandioso e ser despretensioso. Esse seria o meu livro de heróis, por assim dizer. Seria uma mistura meio estranha de X-Men, Punisher... É um X-Men mais violento, assim, mais 18 seria. E esse até que é bem legal, cara. Eu criei vários personagens muito maneiros. Eu criei toda uma ficha de personagens pra vários heróis, apesar de não querer chamá-los de heróis pra... sei lá. Talvez tenha um pouco de... Talvez não, com certeza tem um pouco de Injustice nisso, apesar de que eu descobri que Injustice as pessoas não gostam. Talvez, não sei se eu descobri ou se é só o meu amigo Gabriel e o irmão dele que não gostam, mas foi uma surpresa. Eu achei que todo mundo era unânime, todo mundo achava Injustice legal. Eu não manjo muito de herói, também é uma parada que eu nunca fui muito fã, nunca liguei muito. Sempre achei herói zoado pra cacete. Manjo uma coisa ou outra, hora ou outra eu assisto algum canal aí que fala sobre DC, sobre Marvel e fala, o personagem mais forte, o personagem mais sombrio. Pela curiosidade, pela essa coisa de pegar referências e tal. Mas não tenho muito contato, pra ser honesto. Então eu acho que isso até é um ponto interessante na hora de eu criar o meu livro sobre heróis, é que eu vou estar fugindo de referências muito óbvias e clichês nesse mundo de herói que é abarrotado de clichê. E acho que mesmo tentando fugir, eu com certeza vou esbarrar em números. Basicamente, esse meu livro de heróis gira em torno de um personagem chamado Nate, e depois vai vir a ser chamado de Adão. E eu não vou contar muito sobre, porque eu tô pra lançar um vídeo já apresentando todos os personagens, fazer a lista de a ficha de personagens, que eu criei toda uma ficha deles, e ainda vou criar de outros, e eu quero apresentar esse livro eu acho bem bacana, eu acho que tem algo de especial nele, é meio Rorschach também, tem bastante do Rorschach lá, no próprio Nate, é bem bacana isso. Enfim, conforme eu for lançando os vídeos, aí vocês vão me dizendo aí o que vocês acham ou deixam de achar. Meu amigo Gabriel sempre me influencia a assistir coisas, eu sempre enrolo. E aí eu falei, vou começar a assistir Invincible. E aí acho que por assistir Invincible, coisas vão aparecendo no seu YouTube, no Shorts lá, e acabei vendo alguns conteúdos do Conquista e falei, puta personagem massa, rapaz. E eu às vezes tenho uns picos de interesse por algum personagem. Jack Rama foi um desses. Nossa senhora, o Jack Rama influenciou o Weiner, influenciou o Nate, influenciou o Alex Mueller, que é outro dos meus personagens que eu ainda vou falar sobre. Caralho, influenciou muita coisa, velho. o Jack Hammer, caralho, eu peguei bem com esse boneco. Influenciou até a minha própria vida, cara. É bizarro como a arte pode fazer isso. Eu costumo dizer que eu gosto do Jack e não do anime Baki. Eu acho o anime Baki ruim.
Eu assisti por causa do Jack. E até hoje eu acompanho um canal lá, acho que é Sociedade Z, que tá sempre narrando as lutas e todas as lutas do Jack, porra, eu tenho que ver. Inclusive eu tenho o Jack tatuado aqui na minha panturrilha. Eu só não vou mostrar, talvez, porque eu vou ter que levantar a perna e eu tô de cueca e... O que eu tava falando? E o Conquista. E, mano, puta, na hora que eu vi o design do Conquista e o nome Conquista, tipo assim, eu sou meio apaixonado nessa coisa de nome conceito, sabe? Putz, eu achei o Conquista do caralho. E quando eu vi ele na série, não vou dizer que foi uma decepção, ele realmente é muito foda, mas ele é, pelo menos na série, não sei na HQ, ele é muito 2D. Talvez não vou dizer que ele é mal explorado, mas ele é 2D. Ponto. Ele é um personagemzão 2D. Ele é basicamente um Vegeta, um General Zod, que chega lá do outro planeta alienígena, vem pra Terra e diz: ei, você, representante do nosso império, que chegou aqui e não dominou essa porra, eu vou te quebrar de porrada e vou dominar essa porra. Ok, foi um resumão de tudo, mas é basicamente isso. E ele é isso, cara. Ele é um personagem sádico, violento. E é isso. Ele é sádico e violento. Não tem muito o que dizer. Mas ainda assim, o visual dele, a presença dele, a frase icônica dele é do caralho. Stand ready for my arrival, worm. Daddy, chill. What the hell is even that? E eu me senti obrigado a criar um personagem, eu ia falar parecido, mas um personagem igual, lamento. Mas entenda, eu peguei um nome, um conceito estético e criei uma história completamente nova, tá? O meu Conquista, ele é completamente diferente. Apesar de ter o mesmo nome e uma aparência similar. Eu vou deixar uma imagem dele na tela. Espero que eu consiga convencer as pessoas de que não tô sendo um safado tentando roubar uma ideia. Não é isso, cara. Eu realmente... É uma homenagem ao personagem. Ele é muito... Cara, o Conquista, assim como o Jack Hama, é um personagem muito incrível. E pena que ele é pouco explorado. O Jack ainda é bem mais explorado que o Conquista. Bem mais e bem melhor explorado que o Conquista. Apesar de que o Jack, ele vem de uma saga de mangás, meio com uma linha narrativa fraca, tá? E mesmo com essa linha narrativa fraca, ele é um puta personagem. Na mão de um baita diretor, na mão de um baita roteirista, de um baita escritor, ele seria um personagem incrível. Na mão de um senhor gaga que faz os bagulho meio nas coxas, ele já é um baita personagem. Imagina na mão de um cara foda. Não que o Itagaki não seja foda, que é o criador do Baki, do Jack Hama, mas a impressão que passa é que ele faz meio nas coxas. É a impressão que me passa, até vendo os backstages da coisa, né? As férias que ele tira, os momentos de pausa que ele tira, é meio tipo, vou escrever aqui só pra cumprir tabela, não vou me esforçar muito. É a impressão que dá, com as lutas que ele faz, as resoluções, enfim. E o Conquista talvez sofra do mesmo motivo, eu não tenho muita intimidade com o universo Invincible, com os escritores, enfim. Mas o Conquista ele é mal trabalhado. E então eu peguei esse conceito e o nome, que pela lei e pelo que eu vi, tá? Às vezes um advogado aí vem e me cotovelo na cara e me refuta. Mas pelo que eu vi, o nome Conquista é um nome conceito, então não tem como alguém se apropriar dele. É a mesma coisa que o azul. Eu criei o personagem azul, então foda-se. Ninguém mais vai poder usar azul nessa porra. Não dá. Tá ligado? É um nome conceito. E a aparência é um tiozão bigodudo bombadão. Porra, o One Piece fez isso, caralho. Então me perdoem. Eu tô me justificando demais, né? Eu realmente ainda me sinto culpado. Mas quando eu lançar o vídeo do meu Conquista, vocês vão ver. O bicho é diferente, é muito foda. Só pra resumir, o meu Conquista, ele é como se fosse um deus antigo, proeminente do Rainarverso. Enfim, eu tento fazer várias conexões, enfim. Não é multiverso, é linha temporal apenas. Linha temporal reta, não linha temporal tipo, essa linha temporal pula pro lado. Não. Rainarverso tem o seu fim, inicia-se um novo universo. Que aí vem o universo dos heróis. E todos os poderes, a magia é um remanescente do que restou do universo do Einar. Talvez isso tudo seja muito confuso agora e eu tô aqui falando pra caralho. Tô sendo prolixo. Mas é isso.
Enfim, já falei demais sobre isso, vamos pular para o próximo. Eu tenho um livro que é baseado em Manhunt e Jogos Mortais, uma mistura disso, e Hatred, o jogo, que eu tenho um personagem chamado Alex Mueller, que ele basicamente tem uma origem semelhante ao cara do Hatred. Ele passa por todo o arco da cruzada genocida, não sei se isso vai me dar problema falar isso no YouTube. Cara, eu sou só tocando nesse assunto, eu também não quero muito me ajoelhar às regrinhas de politicamente correto, cara. Eu acho que é uma castração da arte, velho. É muito triste você ser artisticamente castrado. Puta, mano, não comigo. E então, depois da tal da cruzada, ele é preso. Quase morre, 50 Cent, vários tiros e enfim, e não morre, vai pro corredor da morte, um milionário compra ele basicamente e bota ele numa espécie de condenados, já viu esse filme? E todo mundo tem que sair na mão, eu tô resumindo, tá? Bem legal essa história, bem interessante, é uma história que tipo, putz, não vai acrescentar nada, talvez, pro mundo, mas é legal, é porradaria e violência, por que não, né? Depois eu tenho um livro de zumbi, e eu descobri que, putz, apesar de eu ter gostado muito de zumbi na minha adolescência, e hoje em dia eu acho legal, acho bem legal. Cara, não tem muito o que contar sobre zumbi, não tem muito o que falar. É um livrozinho que tem lá um primeiro capítulo, antigo, então ele não tá mais, tipo assim, por ser antigo, eu como escritor evoluí e o livro ficou parado no passado. O livro, o que tá escrito não reflete a minha habilidade atual, né, a minha maneira de pensar atual no sentido artístico mesmo, né, de construção de frase, construção de roteiro, construção de personagem, mas tá lá. O primeiro capítulo, talvez eu leia aqui pra vocês um dia, talvez eu reformule ele, leia. Mas é isso, cara, não tem muito o que contar, então ficou parado no tempo. Eu tenho outro livro de terror, que foi um sonho que eu tive, então só tem o conceito. Eu sonhei, é meio O Nevoeiro, a série meio O Nevoeiro. Chega uma parada na cidade, mas basicamente o sonho é o personagem principal tá numa escola e tem grupos de sobreviventes nessa escola e a parada é sobrenatural, as pessoas flutuam e ficam meio num estado de transe. Acontece algo parecido no filme do Pennywise, acho que no primeiro ou no segundo, do remake, eu digo, tá? Eu sou um cara meio que acha os clássicos uma bosta. Ok, respeito o peso de um clássico, ele não é um clássico por acaso, mas puta, coisa datada é difícil, hein, cara? Eu tenho paciência só pra jogo de Play 1 e olhe lá. Dependendo do filme, nossa senhora. Pode ser um preconceito idiota meu e até uma limitação, quem sabe um dia eu quebre, mas na data de hoje não tenho paciência pra filme antigo. Jogo antigo, por incrível que pareça, eu tenho. Eu tenho mais paciência pra jogo, eu gosto de estar lá interagindo, consigo ver bastante arte e coração nos jogos antigos. Mais um dos diversos parênteses que eu vou abrir aqui. Eu acho muito bonito ver como os produtores, desenvolvedores, escritores, criadores, artistas, enfim, de jogos antigos botavam coração e eles eram criativos para burlar as limitações, né? Hoje em dia nós temos uma tecnologia incrível, o que eu vou falar aqui é clichê, e a gente vê preguiça desses artistas do cacete. Mas também acho que é porque virou uma coisa muito comercial. Eis o capitalismo predatório. E, de novo, não tô aqui querendo levantar cartilha nenhuma. É só um dos sintomas, né? De um capitalismo mais agressivo. Faz parte. E, infelizmente, isso acontece, né? Você perde a qualidade de produto, perde a qualidade artística em prol de vender. Que mais? E eu tenho um livro de terror também baseado em Clock Tower do Play 1. De novo, aí um jogo de Play 1 super... Esse jogo é uma gracinha, esse jogo, cara. Eu acho esse jogo fantástico. Meio Clock Tower, meio Rule of Roses, meio Alice nos Países das Maravilhas. O jogo, tá? Acho que já falei, então, né, do livro de terror baseado em Clock Tower. Segue uma menina, eu não lembro se o nome... não vou lembrar o nome dessa personagem. Eu escrevi isso numa tarde, assim, só foi um ensaio. E ela é uma menina jovem que tem contato com a igreja, e lá eu tento, nesse livro em específico, eu tento trazer um lado mais podre da igreja, né? No outro livro de terror da Bennett eu tento trazer um lado mais positivo. Nesse aqui eu tento trazer o lado mais negativo. E a personagem é uma menina jovem que não vai dar pancada em ninguém, né? Vai ser, acho que um dos meus poucos livros que o protagonista vai ser uma vítima indefesa. Nos outros, até a Bennett, parça, é pancadaria. Apesar de ser uma mulher, apesar de ser mais frágil, mano, porradeira do jeito que dá, guerreira. Lara Croft, do jogo, tá ligado? Os moderninhos. E
Eu tenho... O que mais que eu tenho? Ah, eu esqueci de falar de um livro que também tá bem conceitual, apesar de eu já ter roteirizado toda a história. Ainda não saiu da fase de pré-produção, por assim dizer. É um livro de, digamos, romance adolescente, por incrível que pareça, olha só. Basicamente é um rapaz que se apaixona por uma fantasma, só que ele não sabe que ela é uma fantasma e, enfim... Não tem muito o que dizer além disso. Nesse vídeo, pelo menos, talvez um dia eu traga essa história. Nem sei se essa história um dia vai ser terminada, mas foi uma ideia, conceito que eu tive, eu achei interessante. E bolei todo o ensaio. Quem sabe um dia eu faço alguma coisa sobre isso. Aí toda a história vai girar em torno da dinâmica dele descobrindo aos poucos que ela é uma fantasma e tal. E, enfim... Final trágico, pra variar. Não sei nem se isso é considerado um spoiler. Mas enfim, não vou me alongar muito sobre este livro neste vídeo. Eu tenho outras besteirinhas escritas e eu tenho uma fanfic de Dead by Daylight, porque eu curtia bastante Dead by Daylight há uns anos atrás. Mas, como tudo que era bom acabou indo por rala abaixo, na minha opinião, como League of Legends, que eu também joguei LoL. Eu joguei LoL pra caralho nessa vida. Mas, de novo, né, tudo aquilo que é tocado pela guerra ideológica, pelo progressismo mais agressivo, acaba desgringolando, infelizmente, cara. Ou até pelo o capitalismo woke, acho que chamam, né? Tipo, essa parada de ser muito comercial, ao mesmo tempo de ser muito higienizado, né? Precisamos vender roupinha e precisamos não ofender ninguém. Aí você junta as duas coisas e, puta vida, Ubisoft. Parabéns. É pra cá, isso. Enfim, o que começou como um vídeo sem ideia nenhuma, acabou sendo um vídeo longo. Puta, aqui bateu 50 minutos. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer com isso. De apresentação dos meus livros, né? Da ideia geral. Porque eu quero começar a ler, cara, outros livros além do universo. Porra, eu adoro meu livro do universo. É um dos meus livros principais. Mas eu tô muito afim de apresentar pra vocês as minhas outras ideias, né? Bom, no geral foi isso. Eu espero que não tenha ficado muito comprido o vídeo na hora que eu editar, né? Mas provavelmente vai ficar grande pra cacete. Tem 50 minutos essa porra aqui, o material bruto. Mas é isso. Se você chegou até aqui, se por algum motivo você já se inscreveu no canal, já curtiu, eu agradeço de verdade. Espero que eu tenha sido agradável nesses minutos em que você tá aí me assistindo. Obrigado pela presença e até uma próxima. Se inscreve! Eu só não vou dar o berrão por causa da minha mãe, mas eu queria muito gritar na sua orelha. Falando em gritar, dá uma olhada aí no meu videoclipe da minha primeira música lançada. Não a primeira música que eu fiz. Tá, e também não é a primeira música lançada, mas enfim, dá uma olhada aí. Só não vou fazer mais que...